Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio, eu tô de volta depois de mostrar pra vocês a grande e intensa rivalidade lá da Costa Rica, entre os dois maiores clubes do país da América Central, que são Deportivo Saprissa e Alajuelense, respectivamente, formando assim o Gran Clássico do futebol costarriquenho, que se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima nos cards. Afinal, essa é a série dos clássicos pelo mundo que desce ainda mais no mapa, enfim retornando à América do Sul, para mais um capítulo muito interessante sobre o nosso amado futebol argentino. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes a meta que é de 20 mil inscritos. E do jeito que tá indo, a gente vai bater esse ano. Sem esquecer, é claro, de curtir a página lá no Facebook, tem uma vida de quase todo dia. E mano, é rapidinho, qual o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto e também segue a gente no perfil do Instagram. Porque hoje é dia de falar sobre um tipo de rivalidade que é bastante comum lá na Argentina e meio que dita os rumos do futebol por lá. E é claro que eu tô falando da rivalidade de bairro, que no vídeo de hoje será traduzida nas cores verde e grená, que dividem suas localidades na Grande Buenos Aires. Afinal, os dois clubes são de distritos homônimos, com seus estádios estando separados por apenas 4 quilômetros, em uma grande disputa local onde enquanto um deles tem vantagem no histórico geral de confrontos, o outro vive um momento amplamente melhor e mais glorioso. Mas ainda assim o duelo é cheio de história, provocações e muita inimizade. Trata-se do grande Clássico del Sur, ou Derby do Sul, o tradicional embate entre as equipes do Banfield e do Lanús. Sim, meus amigos, hoje é dia de falar sobre aquela rivalidade de bairro, né, típica do futebol argentino que a gente tanto ama. E até fica se perguntando, né, quem dera isso fosse mais frequente aqui no Brasil, torcida de bairro, né, alentando o time de verdade. Só tem lá o Juventus da Moca, mas para por aí. Mas enfim, os dois protagonistas do vídeo de hoje são tradicionais representantes da zona sul dos subúrbios de Buenos Aires, com a rivalidade entre eles sendo constantemente alimentada justamente por essa proximidade deles. Onde de um lado nós temos os Drill do Clube Atlético Banfield, né, o El Taladro, que foi fundado no dia 21 de janeiro de 1896, e de outro os Garné do Clube Atlético Lanús, né, o Granate, que veio um pouquinho depois, no dia 3 de janeiro de 1915, que transformaram as respectivas localidades em Alviverde e Grená, mas ó, nem sempre o clima entre Banfield, situada na parte oriental do Partido de Lomas de Zamora, e Lanús, cidade sede do Partido de Lanús, sendo a mais populosa da região, e como eu já falei, ambas localizadas na zona sul de Buenos Aires. Então, o clima entre as duas localidades nem sempre foi hostil, isso porque a rivalidade só começou de fato lá no meio da década de 80, época em que o crescimento dos dois clubes, né, os transformou em times representativos no cenário nacional, acirrando a rivalidade, já que até então seus rivais eram outros, né, eles tinham rivalidades particulares. Nos anos 60 e 70 os duelos eram considerados meio que amigáveis, com eles rivalizando mais com o Los Andes pelo lado do Banfield, pelo fato de ser um clube de Lomas de Zamora, e com o Tajeres pelo lado do Granate, já que era uma equipe de Lanús, Tajeres Remédios de Escalda, e não o Clube Atlético Tajeres, que é mais tradicional e que eliminou São Paulo na pré-Libertadores. Isso porque esse daí que é mais conhecido é da cidade de Córdoba, e que já teve presente aqui no canal justamente nessa série dos clássicos pelo mundo no capítulo com o Belgrano. Essas rivalidades particulares que eu acabei de falar ainda continuam, mas a que fez o clássico de hoje ganhar esse capítulo especial aqui no canal começou a tomar conta da região. Javier Zanetti, antes de passar uma vida na Internazionale, começou no Tajeres e depois passou pro Banfield, ou seja, ele é duas vezes um rival do Lanús. Só que antes de a rivalidade estourar de verdade, teve um caso que ficou marcado na história dos dois clubes, envolvendo Ramos Delgado em uma época de ouro das duas equipes. Afinal, ele é um dos mais célebres vira-casacas do clássico, atuando primeiro pelo famoso Los Globetrotters do Lanús em 1956, por conta da magia que faziam dentro de campo, terminando com o vice-campeonato nacional naquela temporada, sendo ele um dos principais nomes daquela equipe, e depois indo justamente ao Banfield de 1965, onde também viveu o grande momento, chegando a liderar a competição nacional no ano seguinte, sendo posteriormente contratado por um tal de Santos de Pelé, onde acabou se tornando ídolo, colocando ordem na defesa e liderando desarmes impecáveis. Mano, os feitos dele na Vila Belmiro foram tão marcantes que depois de pendurar as chuteiras ele se tornou nada menos que o técnico das categorias de base. E mesmo depois de tudo isso, ao menos naquela época, Ramos Delgado não chegou a ser considerado de fato um vira-casaca, porque a amizade entre os hoje rivais se mantinha, até pelo fato de o Banfield ocasionalmente cair para a segunda divisão e encontrar por lá o Los Andes. E isso acontecia meio que com certa frequência na segundona, sendo que por falar em queda, se atualmente o Lanús é um clube emergente, né, e pode ser considerado um grande exemplo para todos os outros, na década de 70 não era bem assim,
com o clube vivendo acho que a sua pior fase, chegando a cair para a terceira divisão em 79. E nos anos 80 a situação não melhorou muito não, o que foi começando a intensificar as coisas entre eles. Foi quando aquela sementinha da discórdia começou a ser plantada. Afinal, se antes a rotina tradicional da dupla seria de se ajudar nos bons momentos, quando a situação apertou, as cortesias começaram a sumir, principalmente quando eles passaram a disputar uma vaga na elite, em seus constantes confrontos pela segunda divisão do campeonato argentino, o Nacional B. Inclusive foi durante uma partida pela Série B que aconteceu uma das maiores goleadas desse clássico, e que eu vou falar melhor já já. Embora ainda enfrentassem os seus tradicionais rivais locais, a inimizade entre eles começou a aumentar, principalmente depois que começaram a decidir quem subia à elite, com os alviverdes levando a melhor na temporada 86 e 87, vencendo o próprio Lanús por 3-2 nas quartas de final. Caña Bartolini, García outra vez por punta izquierda, sorprende. Vencendo na sequência o Colón e conquistando a tão sonhada vaga na Série A, batendo o Belgrano na final. Mas os acessos mais fortes mesmo foram acontecer somente no início da década seguinte, nos anos 90, quando eles enfim conseguiram permanecer bastante período no mais alto nível do futebol argentino. O Lanús primeiro em 92 e depois o Banfield logo na sequência em 93. Com essa presença constante na elite, ocasionando o crescimento institucional dos dois clubes. Além, é claro, do fim dos duelos tradicionais com Tadieres e Los Andes. Com o primeiro acabando oficialmente em 92, embora ainda tenha ocorrido em 2008, de forma amistosa e ilustre, contando com a presença de Maradona, que nasceu no município da dupla, atuando um tempo por cada time, enquanto o Banfield ainda encontrou regularmente o Los Andes até o fim dos anos 90, mais especificamente até 1996, ano em que amargou mais um rebaixamento e ainda levou de 4 do Lanús. Entrou Morales! Cujo elenco com o goleiro Carlos Roa, talismã da seleção na Copa de 98, do meia Ariel Ibagaza e do técnico Héctor Cooper, ainda faturou naquele mesmo ano a Copa Comebol. La pelota del 4 para Comiso, recién ahora pura Ibagaza, y se quemó, y le viene el gol de Ibagaza y gol, por el palo y gol, ¡gol! Sendo que o Clube Granate ainda seria vice do Campeonato Argentino de 98, com esse sendo seu primeiro vice na elite desde aquela era mágica dos Globetrotters em 56. E o Los Andes ainda retornou à elite no ano 2000, mas como o Banfield permaneceu na segundona de 96 até 2001, não houve mais reencontros no mais alto nível do futebol argentino, com o modesto clube de Lomas de Zamora caindo depois para nunca mais voltar, enquanto Banfield e Lanús se estabilizaram na Série A e passaram a viver grandes momentos, o que passou a ser aproveitado e fomentado pelos meios de comunicação que foram fundamentais na instalação e disseminação do derby, passando então a ser conhecido como Clássico del Sur ou Derby do Sul, o que serviu para ajudar a cimentar essa rivalidade, que voltou a viver um período glorioso, talvez o mais importante da história dos dois clubes, tanto a nível nacional quanto internacional. Vendo o Banfield vencer o Lanús fora de casa por 4-2 em um grande jogo. La maneja Buchan, iba Banfield metiendo pasado, aparece Dátolo, no ano de 2005, na mesma temporada em que estreou na Copa Libertadores, e depois com a dupla disputando nesse período de forma quase que ininterrupta, isso porque o Banfield acabou sendo rebaixado em 2 ocasiões nesse período, nada menos que 37 clássicos na Série A do Campeonato Argentino até o ano de 2017, tornando esse, na opinião de muitos lá no país portenho, o segundo maior derby do sul da grande Buenos Aires, atrás somente de Racing e Independiente, que também já tem um capítulo especial aqui no canal, e que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima nos cards. Mas voltando a falar sobre o Derby do Sul, que é o capítulo de hoje, o momento dos clubes era tão bom que enquanto o Banfield foi vice-campeão argentino em 2006, pela primeira vez na elite desde aquele longínquo ano de 1951, o Lanús conseguiu dar uma resposta à altura na temporada seguinte, sendo enfim campeão pela primeira vez na elite em 2007, comandado pelo talentoso meia Diego Valeri e com direito à vitória por 2-1 no clássico fora de casa, durante a vitoriosa campanha com direito a 2 gols de José Sand, ex-jogador do rival. Com o Panadero Díaz observando.
algún jugador para el Coco probablemente. Bueno, San hizo todo lo necesario como para que lo anoten, por lo menos un nombre para seguir viéndolo. Linda media vuelta, definición de zurda del correntino. A resposta do Banfield, no entanto, também foi rápida, vindo logo no Clausura de 2008 e sendo até hoje a maior goleada da história do confronto, com um show de Dario Svitanic. Mas sobre isso eu também vou falar melhor daqui a pouco, porque logo em 2009, no Apertura, o Drill venceu de novo fora de casa, agora repetindo o placar de 2007, por 2-1, também de virada, e com tentos de Santiago Silva, além, é claro, da boa atuação de James Rodrigues, caminhando forte para o seu primeiro título na Elite. Define así. Tavares no lo convocó así igual nunca, ¿no? No, estuvo convocado en la última Sebastián Fernández. ¿Y esto? Baldassi dice penal. Hay alguien que se ríe. El maestro lo está observando. Silva lo cambia por gol, 5 goles en el campeonato. Igualando tudo com o Lanús nesse quesito, e impondo a partir dali uma invencibilidade de 2 anos no clássico que duraria até 2011, sendo que nesse meio tempo, em 2010, as duas equipes disputaram juntas a Copa Libertadores, algo que somente as 3 principais rivalidades do país haviam feito: Boca e River, Racing Independiente, além de News Old Boys e Rosário Central, demonstrativo de como o clássico cresceu de fato dentro e fora da Argentina. Até por isso pode-se dizer que o clássico del Sur viveu seu auge nesse meio tempo aí, né, entre 2007 e 2010, com os dois clubes sendo campeões e protagonistas nacionais. Por falar em protagonismo, um jogador em especial, né, voltou a roubar a cena, sendo também considerado um vira-casaca de respeito, talvez o de maior sucesso, sendo o único campeão pelos dois na Elite, sem considerar obviamente aqueles títulos que garantem acesso e tudo mais. E é claro que eu tô falando do carequinha Santiago Silva, fundamental no título argentino do Banfield e que também teve presente no título do Lanús na última Sul-Americana lá em 2013. O lado bonito dessa nova coroação da equipe Grená é que o Banfield, em vez de se sentir mal, né, com o sucesso do rival fora da Argentina enquanto ele tava na segundona, sim, o clube caiu de novo em 2012, o Alviverde acabou retomando assim, né, ao menos naquele momento, os grandes períodos de amizade, premiando o rival com uma placa homenageando essa conquista. Clima ameno que não durou muito, pelo menos por parte dos torcedores, que anos mais tarde provocariam um maior rival, usando como plano de fundo, né, a tragédia com a Chapecoense, com a polêmica faixa com a mensagem "Eu te vi pedir os pontos da tragédia", em alusão à vitória do Lanús sobre a Chape obtida nos tribunais na Libertadores de 2017. Pouco antes disso, em 2016, o Lanús voltou a ser campeão argentino, e agora batendo o rival nos 2 duelos, por 2-0 em ambos os casos, e ainda ultrapassando o Banfield nos títulos gerais. Espera, Rossi va a ganar Lanús, la va a tirar larga Velázquez, va a liquidarlo Almirón, así va Almirón, camino a la gloria, camino al gol, 5, 4, 3, 2, 1, Almirón por arriba, ¡viva el fútbol, viva el fútbol, viva el fútbol, gol, 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 gol. Lembrando que o Drill retornou à Elite em 2014, ano em que o campeonato argentino mudou de formato, permanecendo no mais alto nível do futebol por lá até os dias atuais. E mais uma vez, como já é de prática quando a gente fala sobre clássico argentino, eu contei com a ajuda do ótimo site Futebol Portenho na realização do roteiro desse vídeo. Inclusive, o tabu atual pertence ao lado verde, que não perde um clássico desde 2017, empatando 2 vezes e vencendo outras 2 por 1-0 nesse meio tempo. Inclusive no último encontro entre eles, na temporada 2019-2020, fora de casa e com gol de Carranza. E aqui, antes de encerrar, vale deixar registrado outro grande vira-casaca, que é considerado talvez o mais famoso deles. E é claro que eu tô falando do argentino naturalizado italiano Camoranesi, de bom desempenho no Banfield da segundona nos anos 90 e que depois passou bem pelo rival recentemente. Por isso agora eu quero saber de você. Conhecia essa rivalidade? Conhecia a história toda do Clássico del Sur? Então já deixa aqui nos comentários também quem você acha que vai vencer o próximo confronto, que já tem data marcada, que vai ser no dia 21 de março na Casa do Taladro. E aí você aproveita e escreve também quem é que vai terminar na frente do outro na atual temporada. Lembrando que no momento em que eu gravo esse vídeo, enquanto o Alviverde ocupa a segunda colocação do grupo A, o Clube Grená lidera a chave B, ambos com 6 pontos conquistados em 2 partidas disputadas. Então aí é só deixar sua resposta aqui nos comentários.
porque agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos. A vantagem é totalmente Grená, com o Lanús vencendo no âmbito nacional, com 2-1 no Campeonato Argentino e 1-0 na Supercopa do país, enquanto o Banfield leva a melhor apenas na segunda divisão, a primeira B, com incríveis 10-0. Depois o Clube Granate amplia isso a nível continental, com 1-0 na Copa Comebol e 1-0 na Copa Sul-Americana. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem muda de cor, porque no total são 102 partidas entre eles, com 41 vitórias do Banfield, 33 vitórias do Lanús, além de 38 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje decidi pegar simplesmente as duas maiores goleadas dessa história, que aconteceram pela principal competição do país, uma na Série A e outra na Série B, e no intervalo de nada menos que 2 décadas. Ah, e com placares semelhantes também, né? Então, sem enrolar mais, vamos a elas. E o primeiro jogo marcante de hoje faz a gente voltar um pouquinho no tempo, né, lá pro fim da década de 80, quando Lanús e Banfield voltaram a duelar pela primeira B, que era a segundona nacional, e bem na temporada 1988-1989, logo após mais uma queda do Alviverde, que conseguiu ficar na elite apenas em uma temporada nessa década toda, que foi em 86 e 87. E olha que os duelos dessa edição tiveram um gostinho a mais pro lado Grená, que até já havia goleado o maior rival no torneio da primeira divisão de 1954, quando venceu por incríveis 6-2 como visitante, no ano em que acabou na 4ª colocação geral e ainda viu o Banfield ser rebaixado na lanterna. Meio que voltou a repetir isso daí, né, não de forma totalmente igual, mais de 3 décadas depois, agora na 2ª divisão argentina em 88 e 89, aplicando um singelo 5-1 no placar. Salazar. Y atrás de banda Alonso permanece por derecha. Hansa. Para Alonso, no hay offside, atención. Lindo centro, viene el gol. ¡Gol! De Lanús. E dentro de casa, com gols de Cabreira, Alonso, Villagrán, Hansa e depois novamente Alonso, terminando na vice-liderança, garantindo sua volta à elite e deixando o rival mais uma temporada na primeira B. Casi la Bertolini que no está offside, casi lá. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo que hizo este muchacho! Bertolini pensó, todos sus compañeros lo apoyaron, no hubo egoísmo. Para vocês sentirem o nível de dificuldade dos embates entre eles, o lado Grená só conseguiu emplacar mais uma goleada de lá pra cá, e foi no Clausura de 1996, quando bateu o Banfield por 4-0, com direito a 2 gols de Hugo Morales, além de um de Cláudio Enria e outro de Ariel Ibagaza. Bom, o troco do lado verde demorou um pouquinho para acontecer, vindo só mais recentemente, no fim da última década, a primeira dos anos 2000, sendo quase que exatos 20 anos depois, no torneio Clausura de 2008. E com um pequeno grande detalhe, né, o seu maior rival, Lanús, havia acabado de ser campeão argentino do Apertura de 2007, ultrapassando o próprio Banfield nessa disputa particular de títulos nacionais, onde depois de vencer de maneira expressiva os clássicos del Sur de 1940, quando meteu nada menos que 5-0, e o de 1949 com um retumbante 5-2 no campo do Taladro, em um período em que a rivalidade não era tão intensa como é hoje, o Clube Verde demorou a conseguir voltar a se impor em um derby, né, como ele fez nesses últimos anos, o que só foi acontecer em 2008 e justamente quando seu maior rival vivia um de seus melhores períodos na história, o que deixa as coisas ainda mais interessantes, já que como atual campeão nacional e postulante na Copa Libertadores, o Lanús chegava com certo favoritismo. Que bien limpió Valeri, Quintero, que gran pelotazo para Zitanich, que va habilitado por el segundo, Zitanich lo tiene, Zitanich, Bocio, Zitanich está, Zitanich ahora sí, Zitanich, gol, gol, gol. Mas foi obrigado a ver o Banfield aplicar nada menos que a maior goleada dessa história, e fora de casa, com gols de Lazo, Svitanic, Civede, Santana e de novo ele, Svitanic. Quinteros, Pavlovic, aguanta Pavlovic, gira Pavlovic, ha hecho un buen segundo tiempo. Santana, Patiño, Santana, Fagioli que no puede y por el quinto Banfield lo quiere Zitanich y va Zitanich, gol, gol,
Ao final daquela edição, o Clube Grenat ficou lá na parte baixa da tabela, terminando em 16º com apenas 18 pontos, enquanto o Banfield ficou um pouquinho acima, em 12º com 22, sendo essa a última goleada já registrada nessa história. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu não vou me alongar muito não, porque a bateria da câmera agora, de verdade mesmo, já tá acabando. Então é isso, é nóis, tamo junto, mais um clássico argentino aí que vocês tanto amam, esse futebol portenho. E eu também gosto de falar bastante deles aqui e tenho bastante camisa. Mas enfim, como é de praxe no final, vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo pra você assistir todas as rivalidades que eu já abordei nessa série. Não só, mano, as do futebol argentino, porque tem clássico nacional, internacional e também entre seleções. Mas eu vou deixar aqui nos cards uma playlist de futebol argentino, porque tem bastante assunto. Mas enfim, é nóis, tamo junto, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like, também deixar sugestão de tema pra essa e outras séries aqui do canal, e mano, se inscreve, já falei, segue a gente no Instagram pra ter um contatinho mais direto, e se você ainda conseguir, fica em casa, porque é nóis, tamo junto e fui.